Um prazer muito grande estar com vocês e eu chamaria a sua atenção para esses momentos que nós vamos ter aqui de reflexão. Nosso amigo aí, o pastor Paulo, falou tanta coisa especial, mas olha, tem um problema sério que a gente tem que resolver de igreja para igreja, porque eu vi agora no jantar que tinha um saião no meio de vocês, e aí é um problema de direitos autorais, nós temos que conversar seriamente sobre o assunto, né? E realmente é uma questão, inclusive teológica, para a gente resolver. Mas, meus queridos, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42, onde o texto vai nos dizer o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós vamos tentar pensar e refletir um pouquinho nessa noite sobre essa comunidade dos discípulos de Jesus, que é chamada para servir. E quando a gente pensa sobre isso, acho que a gente deve começar a refletir um pouquinho sobre o que a gente entende com a dimensão do que vem a ser a proposta de ser discípulo de Jesus. Parece que, em grande parte, a gente tem um discurso, uma maneira de pensar e de refletir, que a nossa relação com Deus ela é muito marcada por um elemento quase que exclusivamente jurídico, quase que exclusivamente relacionado com aquilo que está certo e errado. Então a gente normalmente pensa o seguinte: olha, a gente fez um monte de bobagem, sujou o espaço todo, precisa de ajuda, precisa de salvação. O único que pode limpar a sujeira total aí com uma espécie de pureza absoluta é Cristo. A gente corre para Ele e a gente precisa dizer e multiplicar isso para todo mundo. Em parte, isso tem toda a razão de ser, tem muito a nos dizer, nos ensinar, e tem a ver com muito do que é o Evangelho, mas eu vou desafiar a gente a pensar nessa noite num nível um pouquinho mais aprofundado daquilo que envolve tanto o que significa o pecado, como o que significa a redenção e o que significa ser essa comunidade da fé que faz diferença. Quando a gente vai entender um pouquinho mais aprofundadamente essa questão do pecado, o pecado não representa na Escritura simplesmente uma desobediência, simplesmente uma transgressão da lei, simplesmente uma situação de errar ou falhar, errar o alvo, errar aquilo que deveria ser feito. O nível de profundidade da problemática que a gente enfrenta é muito maior, que tem a ver com a nossa alienação em relação a Deus. Quando a Bíblia descreve o problema do pecado no início de Gênesis, a coisa é muito mais do que uma mera desobediência, porque a tentação que é apresentada para Adão e Eva, ela é apresentada da seguinte maneira: no dia em que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, parênteses aqui embaixo, fruto do conhecimento completo, do conhecimento total, vocês serão como Deus. Então, a gênese, a raiz, a essência daquilo que a gente vai perceber com o pecado tem a ver com uma espécie de rebelião contra Deus, como uma espécie de construção de mundo próprio. Essa construção de mundo próprio, essa espécie de castelo medieval, esse feudo que a gente constrói em torno da nossa própria vida, é, na verdade, a referência fundamental daquilo que tem a ver
com essa questão de distanciamento de pecado em relação a Deus. Não significa simplesmente um menino mal criado que resolveu comer a torta na hora errada. Significa uma postura de oposição a Deus, de tomar o lugar de Deus, de independência, de oposição, e principalmente num processo que a gente chama de autonomia. Então preste atenção. Quanto mais longe de Deus uma pessoa está, não necessariamente essa pessoa é mais, vamos dizer, detonada e destruída, mas ela é autossuficiente, independente, isolada e separada de tudo. Portanto, aquilo que rege a vida de uma pessoa afastada de Deus tem a ver com uma espécie de vetor que faz com que as coisas se volte exclusivamente para a realidade da pessoa. Quando a Bíblia nos apresenta a proposta de redenção, de salvação, de vida eterna, dessa restauração, dessa reconciliação com Deus, o poder de Deus que se instaura na vida da pessoa por meio dessa conexão espiritual indefinível, indecifrável, porque cada pessoa tem de um jeito e ninguém nunca consegue contar direito como foi a sua comparado com a do outro. Essa relação pessoal com Deus, há um processo de libertação, de salvação, de perdão, de vida eterna que se desdobra numa atitude diferente. Essa atitude diferente é principalmente uma atitude de mudança vetorial. A flechinha que vivia voltada para cá internamente, passa por um exercício de física e a flecha muda, os vetores começam a ir numa direção distinta, primeiro voltado para cima e depois voltado para o próximo. Portanto, a ideia essencial daquilo que representa a proposta das Escrituras para a vida da gente, é que o Evangelho é fazer duas coisas, é amar Deus e amar o próximo. Nesse sentido, quando nós pensamos em ser uma comunidade, a gente precisa começar a refletir que tipo de proposta de cristianismo a gente tem visto hoje desfilar diante de nós. Uma coisa que me preocupa é que parece que a gente tem muitas vezes um evangelho exageradamente triunfalista. Do outro lado, nós temos um evangelho excessivamente egocêntrico e egoísta, e parece mais ou menos que as pessoas estão imaginando que ser cristão é uma grande jogada. Você vai sair assim com lucros e dividendos investindo no Banco Celestial com resultados assim incríveis e a sua vida vai ser maravilhosa. Eu estava brincando com o pessoal hoje de manhã na nossa palestra dizendo que o pessoal chega às vezes no nível da superficialidade tão grande que para viver sorrindo, ter o rosto lindo é preciso andar com Jesus. E às vezes a gente olha no espelho e percebe que não é bem assim. Quando a gente presta atenção no texto de Atos, a gente vai ver um momento tão especial na história da igreja primitiva que parece que essa coisa tão apavorante, esse processo de ensimesmamento, essa construção de feudo próprio, esse processo psicológico problemático que complica a nossa vida quando a gente gasta 90% do tempo pensando em nós mesmos. Quando a gente fica nesse processo de ser um satélite em torno de si, sem ter a condição de nem enxergar o mundo direito. Eu acho tão impressionante que as pessoas, especialmente na nossa realidade paulistana, elas são tão neuróticas e perturbadas que elas nem conseguem mais enxergar as coisas mais simples e fantásticas do dia a dia. Tanto é que a maior parte dos paulistanos dizem que em São Paulo não tem lua, não tem sol e não tem céu bonito. E você olha e vai ver que em grande parte dos dias você encontra todos eles. O pessoal repete aquilo que ouviu sem nem prestar atenção de tão maluco e perturbado e doido que está. Quando a gente olha para esse momento da história da igreja, na sua configuração inicial, a gente vai descobrir um negócio muito interessante, que o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, na vida dessa comunidade da fé, agiu tão poderosamente que produziu um processo, se é que a gente pode falar dessa maneira, de desensimesmamento, de distanciamento de si mesmo na direção daquilo que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. E o que acontece? Essa comunidade, ela teve um comportamento bastante interessante. Primeira coisa que chama atenção,
e que vai mostrar o que é que vai fazer de nós uma comunidade que de fato vai ter condições de exercer o seu chamado. Porque nós temos duas convocações fundamentais na Bíblia. Uma é que a nossa vida e tudo que somos e fazemos, como nós cantamos agora há pouco, seja para a glória de Deus. Fomos criados com um senso de realização própria que só se completa plenamente quando a nossa vida deixa Deus feliz e contente, e Ele é glorificado. Mas do ponto de vista da missão, a nossa vida só se completa quando a nossa vida de fato é uma bênção para as outras pessoas. Nada é mais gostoso de saber de que alguma coisa que correu por meio da sua vida abençoou de maneira significativa a vida de outra pessoa. Você sai na rua feliz, chamando o urubu de meu louro, é muito legal. Quando a gente olha para o texto, ele vai mostrar que tipo de perfil causou essa comunidade, foi causado nessa comunidade e por que ela se desdobrou a ser uma comunidade efetiva. Nós poderíamos gastar muito tempo aqui, e vale a pena fazer isso, estudando o mundo de hoje, vendo o que é o mundo pós-moderno, as tendências macroeconômicas, os perfis sociais, as correntes filosóficas, o tipo de variabilidade da construção, da polis, da urbe, e todo esse processo tem lá o seu lugar, o seu valor. Mas se a gente não entender o âmago fundamental, a gente não vai conseguir ir muito longe, apesar de entender a realidade à nossa volta. Então, o que a gente descobre? Esses discípulos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Primeira coisa, ensino. Poucas pessoas aprendem de verdade. É difícil aprender. Aprender é um processo doloroso. Aprender dificulta a nossa vida porque nós já temos a verdade. É tão impressionante ouvir uma pessoa que ouviu uma palestra, uma aula, um discurso e conversar com essa pessoa e depois perceber que o que ela disse que ela ouviu é o que já estava na cabeça dela e não tem nada com o que as pessoas falaram. É tão assustador ver como tanta gente escuta tanta coisa para depois não ser capaz nem de fazer o mínimo resumo. Por quê? A cabeça está tão perturbada, a ansiedade, as coisas que dominam o mundo ensimesmado do indivíduo o impedem, de fato, de aprender e de modificar pensamentos, ideias, comportamentos e atitudes. O sujeito é, na prática, refém de si mesmo. Interessante que essa comunidade, não é que ela valorizava ou ela participava, ela se dedicava ao ensino. Então, o primeiro elemento de transformação significativo que vai permitir que a sua vida, de fato, venha a servir alguém é se você aprende de verdade. E a pergunta que eu faço é, qual foi o livro que você leu nos últimos 3 anos que fez alguma diferença na sua vida? Quais foram as ideias que você reorganizou, reestruturou e modificou em função de algo que você aprendeu? Qual foi, nos últimos 3 anos, o comportamento que você mudou? Por causa de uma palestra, de um aprendizado, ou você é tolo o suficiente a ponto de enganar-se a si mesmo o tempo todo? Simplesmente trabalhando de maneira cosmética a sua vida, sem nenhuma preocupação objetiva, nítida e clara de transformação da realidade a partir daquilo que você tem acesso enquanto tem, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais. Então, esse processo de afastamento do egoísmo produz uma postura humilde, diferente daquela pessoa que eu conheci muitos anos atrás, que a gente estava preocupado, ligou, escuta, faz tempo que você é na igreja, não vem na igreja, o que está acontecendo? A pessoa disse, é porque eu agora só vou se for para ensinar. Porque eu já cheguei num ponto, eu achei interessante, pelo menos a transparência e a sinceridade da pessoa. Era algo assim indiscutível. Eu já cheguei num ponto em que eu não aguento mais ficar sentado ouvindo uma pessoa, porque meio que não adianta nada. Agora, se for para ensinar, pode contar comigo. E está aqui à disposição. E o problema é que essa convicção não era muito compartilhada por outras pessoas. Então, a coisa era difícil. Essa comunidade era uma comunidade marcada também por uma disposição
de abrir mão do seu conforto pessoal para a relação com os outros. Eles estavam sempre em comunhão, no partir do pão, provável referência à prática da ceia do Senhor. Eles estavam orando juntos, eles estavam numa dimensão de mútuo aprendizado e troca de relação pessoal. Eu fico impressionado hoje como tem gente doida nesse mundo. Talvez em Moema seja o número menor, porque Moema tem muitos bons restaurantes, o clima lá é agradável, um bairro assim muito especial, talvez o número de doidos seja menor. Não sei, depois podemos fazer uma contabilidade aí, se quem ganha, né? Por quê? Você já reparou? Eu estou acostumado a ver duas pessoas conversando entre si. E a conversa é tão maluca que um conta uma história e o outro conta a história dele. E os dois contam a história ao mesmo tempo, paralelamente. Nenhum escuta a história do outro. E fica a conversa de dois surdos, sem escutar o que o outro falou. E os dois saem felizes da vida, depois de terem falado sozinhos, porque escutaram a sua própria história. É tão esquisito isso. Por quê? Porque é a dimensão da rejeição do outro. Pouca gente consegue ficar 2, 3 minutos conversando com outra pessoa, escutando e prestando atenção de verdade. Às vezes a pessoa não fala, mas ele desliga, ele começa a rodar o HD aqui e fica procurando o wireless, né? Procurando a rede. É muito maluco. Você conversa na boa com a pessoa não responde. O que foi que você falou mesmo? Desculpa. Você percebe como é problemático, chega a ser doentio. Deus nos ajude e nos abençoe a de fato ter a condição e a capacidade de prestar atenção direito nas outras pessoas. A maior parte dos pais perdem os seus filhos simplesmente porque nunca olham nos olhos deles na hora de conversar. Que desprezam uma pergunta de criança, desprezam uma relação pessoal de qualidade valiosa. O poder do Espírito de Deus é tão especial que quando atinge uma pessoa, consegue de uma maneira que eu nunca entendi ainda como que funciona, mas de derrubar essa muralha construída assim em torno do ego do indivíduo, a ponto que ele começa a ter relacionamento real com outras pessoas, conviver com alguém no sentido de partilhar elementos ligados à vida que são significativos. Naquela conversa, né? Vai chover, né? Eu acho que vai. Mas depois sai o sol. Que legal. Não, eles estavam juntos, tinham comunhão e essa realidade se manifestava de maneira intensa. A destruição da autossuficiência, a destruição do reino independente do seu ego, ela conta com outro elemento de participação valiosa, significativa, que o texto diz que todos estavam cheios de temor, especialmente pelas maravilhas e milagres que eram feitos pelos apóstolos e que eles estavam atingidos por isso. Uma coisa que é assustador dentro do ambiente religioso é como que alguém pode lidar com tanta coisa bonita e sagrada sem sensibilidade. É como uma pessoa ignorante que a gente leva numa joalheria e para ele tudo é vidro colorido. Tudo entendeu? É brilho de cor diferente. Você vai tentar dizer o que é uma opala, uma esmeralda, e nada disso faz sentido. A pessoa... É como levar uma pessoa sem condições de entender de gastronomia para comer no melhor restaurante de Paris. O cara não sabe o que está acontecendo. Então é impressionante perceber como é que alguém pode. É o problema das pessoas que falam coisas sobre Deus sem pensar no ambiente de igreja. Problema das pessoas que repetem frases que se tornam uma espécie de chavão irrefletido e desnecessário.
Mas quando Deus invade a sua área, e Ele é tão bom em fazer isso, quando Deus mexe com a vida da gente, quando o Espírito se manifesta na comunidade, existe um negócio especial, valioso, gostoso, que é a sensibilidade diante da grandiosidade de Deus, chamada temor. É um respeito, é uma sensação, que não sei se vocês, muitos já tiveram, da gente fazer uma oração e sentir que a gente é uma poeirinha no universo. A vastidão, a grandiosidade do mundo de Deus. Como é que pode? O Deus que fez toda essa grandiosidade do macrocosmo e do microcosmo se lembra de mim. O Deus que invadiu a história, o Deus responsável pelo equilíbrio do universo, me conhece pelo nome e enviou Cristo Jesus para me amar. Toda essa dimensão, o coração humano ganha um sentimento tão impressionante de proximidade e santo distanciamento de Deus por causa daquilo que Ele é. E esse pessoal sentia esse temor. Se o seu coração perder sensibilidade, se o seu coração perder isso, você não consegue ter sintonia com mais nada na vida. As pessoas lá fora, elas estão desesperadas. Elas querem prazer para aliviar a dor. Elas querem alguma dimensão de vida que alimente de fato o coração. Por isso eles estão correndo para tudo quanto é lado, fazendo qualquer coisa. Quando essa dimensão de alguma forma se torna visível e palatável na vida da gente, abre-se um espaço para a gente dizer o que é esse bendito evangelho libertador. Agora a coisa prossegue mais adiante e dá tempo de você ir embora antes, porque o que a gente vai comentar aqui talvez não seja muito interessante. Ainda dá tempo, vê se você lê alguma coisa e distrai um pouco, porque realmente o que a gente vai falar agora é um problema sério para a gente. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão nas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Qual é a fonte de referência da nossa independência? É a nossa sensação de poder. É aquela ideia, aquele sentimento que toma conta da gente, quando a gente deita de noite e a gente começa a fazer a contabilidade da nossa vida. Olha, eu comprei isso, eu tenho isso. Já viu quando seus negócios estão melhorando assim e você sente uma vontade de botar a mão assim, a mente, você não precisa nem pensar, ela roda sozinha. Então eu vou fazer esse negócio, eu vou ganhar isso, tal, aquela coisa meio que domina o indivíduo. E o grande problema é que, no fundo, ninguém possui nada. Existe uma ideia no meio evangélico, que não é uma ideia do Novo Testamento, que é mais ou menos o seguinte: nós somos pessoas normais da sociedade, e a gente, porque Deus é bom, como a gente cantou agora, e Ele abençoa a vida da gente, a gente dá uma caixinha para Ele. A gente quebra o galho dele, porque afinal de contas Ele está precisando. E aí a gente vai na igreja uma vez por semana, vai lá, canta umas músicas, e pessoal, canta direito aí, afinal de contas Deus é bom, vamos lá, né? Faz o favor a Ele, está lá, Ele está esperando, vamos aí. A gente dá um dinheiro, paga a mensalidade do Clube Celestial, a gente vai dando as coisas e a gente não bebe, não fuma, não joga, não faz um monte de coisa e somos forever and ever, amém. Está tudo certo. O Novo Testamento nem de perto tem essa ideia. A ideia do Novo Testamento é que uma vez que eu descobri a realidade sobre a minha vida e quem Deus é que Ele fez em Cristo Jesus, e eu me tornei servo, escravo de Jesus, eu não tenho mais nada. Eu sou emprestado, eu sou alheio.
Portanto, as coisas podem até chegar na minha mão. Meu cérebro vai funcionar. Até que a hora que Deus vai dizer, já deu tempo, vamos embora. As coisas eu tenho na mão para administrar. Do jeito que o Pai colocou. Pode ser que Ele ponha bastante, pode ser que Ele ponha pouco, pode ser que Ele tire algumas delas por um bom tempo. Mas quando a gente tem a sensação de que de fato alguma coisa é nossa, que a gente construiu, e a gente tem um maldito apego, diabólico sentimento mamônico, de que alguma coisa pertence a nós, a gente não entendeu essa mensagem. Por isso que quando o Espírito age, dá uma vontade de curar o mundo. Dá uma vontade de jogar tudo para cima. E aí foi isso que pegou nesse pessoal. Qual a diferença aqui? É que ninguém pediu nada. Ninguém fez campanha. Ninguém falou, vem aqui que você vai ser abençoado. O pessoal foi tão sensibilizado por esse poder destruidor do feudo egoísta que toma conta da gente de maneira tão perversa, que eles começaram a fazer o quê? Eles venderam o que tinham, venderam os seus bens e começaram a distribuir e participavam de uma relação pessoal com os outros de uma maneira nunca vista na história humana. Quantos anos você tem? Quanto tempo passou da sua vida? Quanto tempo você ainda tem? O que você vai fazer com a educação que Deus permitiu você ter? Com os dons, capacidade que Deus te deu? Com os recursos emprestados na sua mão? Como é que você vai fazer isso? Transformar o mundo à nossa volta num lugar melhor, para ser uma manifestação do reino de Deus. É interessante que eu acho muito legal isso, porque o texto de Atos termina assim de maneira fulminante e especial. Ele diz que esse pessoal vivia louvando a Deus, alegre, glorificando, cantando e tendo a simpatia do povo. E o Senhor, cada dia acrescentava os que iam recebendo a salvação. Eu não sei o que acontece. Depois de um tempo eu demorei para descobrir isso, eu descobri e hoje eu tomo cuidado. Eu tento falar do Evangelho para alguém e a primeira coisa que eu faço é evitar dizer que eu sou pastor. Porque se eu disser isso, imediatamente a pessoa tranca todas as portas e dá marcha ré. Segunda coisa que eu faço é não dizer que eu sou crente. Me lembro uma vez eu estava num voo vindo do Brasil, tinha uma senhora do meu lado, começou a conversar. E você foi para onde? Eu fui para Israel. Por que não? A gente fez uma viagem cultural lá, tal, e está aprendendo. Mas e como é que é isso? Não, então, é que eu sou um cara curioso, então eu acabei estudando, aprendendo umas coisas aí. É mesmo? Mas então quer dizer que você conhece a língua assim da Bíblia? E como é que é isso? Não, é assim. Aí eu comecei a falar, porque a história da Bíblia, não sei se a senhora já ouviu falar, é mais ou menos isso. Ela falou, peraí, repete de novo. Não, mas isso que você falou é muito sério. Como é que é essa história? Amor incondicional? Puxa, mas nunca ouvi um negócio desse. Se eu tivesse me apresentado antes como religioso, a pessoa ia se fechar. Pessoal, o que foi que a gente fez? Doideira. É de chorar. A igreja primitiva era tão impressionante. Os estudiosos sugerem que Jerusalém, no tempo de Jesus, do Novo Testamento, devia ter no máximo 60 mil habitantes. Na primeira leva se converte 3 mil. Na segunda, 5 mil. O pessoal fica desesperado. Daqui a pouco, todo mundo. Sabe por quê? Porque essa comunidade em que o Espírito agiu, esse pessoal abriu mão de tal forma da sua centralidade, da sua autossuficiência, que eles começaram a viver de um jeito que ninguém consegue segurar e conter.
E diferentemente de causar ojeriza, medo, repúdio, de ter gente que pregasse de um jeito que os apavorasse, eles caíam na simpatia do povo. E talvez essa seja a questão mais impressionante e valiosa que a gente tem que pensar nesta noite. Que uma das principais razões da igreja de ser o bom cheiro de Cristo é esse povo de Deus ser um tipo de pessoa tão fascinante que a pessoa lá fora vê e fala: meu, como é que é isso? Conta para mim, qual é o seu segredo? O que acontece? E eu fico impressionado com uma pessoa como Paulo. Paulo, homem criado no judaísmo mais religioso possível. Um dia eu fui almoçar com um judeu ortodoxo, inclusive messiânico. O almoço de meia hora virou 2. As outras 1h30 foi só reza. O cara ia pegar um pedaço de pão, baruch, tá? Hashem Eloheinu. Foi um exercício. Quem quer perder peso, almoce com pessoas assim. Grande assim, indicação. Eu fico imaginando uma pessoa criada naquele contexto como Paulo. Esse Paulo, orgulhoso de ser um rabino, um judeu religioso. Como teria sido difícil para esse homem conviver com gentios. O Pedro, que era muito mais light, para ir na casa do Cornélio, só Deus mandando visão do céu. E mesmo assim ele: não, Senhor. Paulo chega em Atos, capítulo 17, e desembarca. Chega na cidade de Atenas, entra no templo grego, vai para o Pártenon, vai para o Areópago. Imagem de Deus grego despido de tudo quanto é lado. É como você entrando num templo de um culto de feitiçaria sincrético que a gente tem. Paulo entra lá. Ele começa a conversar com o pessoal. Ele não diz um versículo. Ele começa a falar: olha, sabe que os poetas de vocês dizem isso, isso, isso. Paulo foi tão atingido pelo poder de Deus que a sua sensibilidade é tão grande que ele respeita as pessoas com quem ele vai falar do Evangelho, para ele falar da melhor maneira possível no contexto dessas pessoas. Algumas pessoas dizem: eu não gosto de ir na igreja tal, porque lá não tem música que agrada a Deus. Mas qual é a música que agrada a Deus? Deus não apareceu para escolher a dele. Paulo certamente escolheria a música que agradaria os atenienses. Paulo saiu citando o Gilberto Gil, o Toquinho, o Machado de Assis da época, na hora de falar do Evangelho. Se a igreja de Cristo quer fazer diferença nesse mundo, ela precisa entender que ela foi chamada para servir a comunidade. E servir a comunidade significa, em primeiro lugar, ter a sensibilidade de dar atenção ao contexto do mundo em que as pessoas vivem. Para entender esse mundo, esse cenário, essa realidade, para poder interagir e criar uma interface, de fato, que faça sentido para a comunicação da mensagem de Deus. Quando a gente não faz isso, a gente privilegia o nosso próprio mundo, a nossa própria proposta, a nossa própria tradição, a nossa própria trajetória histórica. Uma igreja num ambiente cosmopolita, urbano de São Paulo, ela precisa ter a sensibilidade, porque a classe média alta paulistana é um povo não alcançado na realidade missionária. É interessante que a gente fala que o Evangelho é boa notícia, que o Evangelho é a graça de Deus e que a graça de Deus é amor incondicional. Por que é que essas pessoas fizeram diferença? Por que é que essa igreja foi tão impactante? Por quê? Todo mundo sabe, o pessoal lá fora está olhando, eles estão prestando atenção, todo mundo sabe que todo mundo tem a mesma lepra. A lepra
do egocentrismo, de fazer com que as coisas estejam rodando em torno de nós mesmos, para que cada um tenha vantagem e garanta aquilo que é seu. Quando de repente tem alguém nadando na maré contrária, tem alguém com um sorriso muito grande indo na outra direção, quem está de fora olha o que foi que essa pessoa achou, o que foi que ele encontrou. E quando eles encontram uma comunidade, isso faz toda a diferença. Qual é o grande problema nosso, meus queridos irmãos? A igreja evangélica de hoje tem uma boca gigante. Se você pegar a internet, rádio, televisão, tem crente falando o tempo todo. E fala mais que a boca. É impressionante. Fala de maneira congestionada. É a igreja da boca gigante de Cristo. É loucura. Quando essa igreja, que muitas vezes vive para si mesma, que é secularizada nas suas prioridades, cuja vida é passeio, churrascaria, shopping, hobby, vida fútil e inútil em grande parte das vezes, no meio do mundo doente. Quando esse pessoal começar a limpar a sujeira desse mundo, a desgraça que atinge mundo sem direção, sem esperança, e vai acumular uma atrás da outra. Ninguém vai limpar isso, a não ser os discípulos de Jesus. Quando esse pessoal começar a perder de si para fazer essa diferença, ninguém aguenta. Vocês viram a mídia anti-evangélica falando do trabalho na Cristolândia? Ninguém resiste. Quando a gente mostrar que graça não é um conceito teológico, que graça não é um capítulo abstrato da teologia, mas a gente pegar o nosso tempo, os nossos recursos, o dom que Deus deu para você e que ainda está funcionando, e a gente fizer alguma coisa para mudar esse cenário, ninguém segura a igreja de Cristo. Graça significa amar na prática. Meus irmãos, Deus nos ajude a nos livrar de nós mesmos, do nosso castelo de conforto, do nosso orgulho pessoal. Você não é nada. Você levantou hoje de manhã porque Deus deixou. Se um vaso sanguíneo seu não funciona direito, amanhã você não lembra nem o seu nome. Deus, na sua bondade, nos deu mais uma oportunidade na nossa vida fazer diferença no mundo. Ah, como eu queria ver. É tão bonito a gente ver isso. Eu vi um vídeo na internet que eu chorei que nem uma criança. Uma tribo do interior da Ásia, recebendo a Bíblia pela primeira vez. O pessoal pulava. Como Deus se lembrou de nós. Nós temos aqui a sua palavra. E faziam uma festa, e gritavam desesperadamente de satisfação. Tudo porque um dia alguém deixou seu conforto pessoal, gastou tempo, estudando, aprendendo, gastou a sua vida para se dedicar àquela tribo. E a alegria daquele pessoal é impagável. 10-0 em Aspen. 20-0 na Suíça, 30-0 em qualquer coisa que a gente possa achar muito legal. Deus nos ajude, porque a vitória sobre o pecado não é só fazer uma coisa certa e deixar de fazer uma coisa errada. É de fato permitir que a mesma disposição de Deus de enviar o seu Filho Jesus por sua causa, para morrer por você, tome conta de nós. E essa coisa incrível venha fazer da vida da gente um canal de bênção de Deus para tanta gente que hoje vai dormir chorando e desesperado, porque não sabe
qual é a saída para a realidade tão difícil que as pessoas vivem nesse mundo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Abra o seu coração, fale com Deus, coloque aquilo que você sentir da melhor maneira possível. Deixe as cordas do seu coração vibrar e aquilo que mais mexeu com você, apresente para Deus e peça que Ele abençoe a sua vida de uma maneira muito particular. Deus bondoso, obrigado pela tua graça, obrigado a Deus pelo mais um dia de vida debaixo da tua misericórdia. Deus, tem tanta gente tão especial aqui que o Senhor um dia resolveu fazer uma santa bagunça na vida dessas pessoas. O Senhor pegou pelo caminho, o Senhor mudou a trajetória, o Senhor abençoou, fez coisas tão especiais, e por isso é tão legal que a gente está aqui como essa família de gente que foi alcançado pelo teu amor. Ó Deus, a gente vive num mundo muito complicado, é tanta coisa para brilhar e nos iludir à nossa volta, e a gente fica meio perdido com esse tipo de coisa. Ajuda a gente, Senhor. Não deixa a gente perder o foco daquilo que te agrada e daquilo que tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer na gente. Perdoa a nossa maldade e a nossa indiferença. E abençoa nessa noite os corações que estão procurando a Ti, que querem, ó Deus, essa sintonia diferenciada para que a gente viva a nossa vida para abençoar o mundo lá fora, que precisa tanto do Teu amor e da Tua salvação. Nós Te louvamos, Te agradecemos e oramos pedindo a Tua ação especial no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nosso coração.